A história dos papas começa no primeiro século, dentro do contexto do Império Romano, quando os seguidores de Jesus de Nazaré se organizaram em comunidades. De acordo com a tradição cristã, Simão, chamado Pedro, é considerado o primeiro papa porque liderou a comunidade de Roma depois de ter sido discípulo direto de Jesus. A escolha de Roma ocorreu porque a cidade era o centro político e cultural do império. Ali, os cristãos buscavam um ponto de referência seguro para a doutrina e para a administração dos sacramentos, em meio a perseguições que duraram, com intensidade variada, mais de 200 anos. Durante esse período inicial, o bispo de Roma era visto como figura de unidade. Entretanto, a palavra papa, que significa pai, só passou a ser usada para o bispo romano de forma exclusiva alguns séculos depois. 2 séculos e meio se passaram até que o cristianismo deixasse de ser perseguido. No ano 313, o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, concedeu liberdade religiosa, encerrando oficialmente os martírios contra cristãos. Anos depois, no ano 380, o cristianismo foi declarado religião oficial do império pelo imperador Teodósio I. Nesse momento, o Papa passou a exercer influência política além da esfera religiosa, pois a Igreja recebeu reconhecimento jurídico, templos foram construídos e as estruturas administrativas se consolidaram. O bispo de Roma tornou-se figura consultada por governantes e, pouco a pouco, adquiriu papel diplomático em conflitos, mediação de tratados e organização de resgates de prisioneiros. Avançando ao século V, encontramos o Papa Leão o Grande, cujo pontificado marcou uma virada institucional. Ele defendeu a primazia de Roma baseando-se na sucessão apostólica de Pedro, formulou argumentos teológicos sobre a autoridade papal e enfrentou crises militares. No ano 452, Leão negociou diretamente com Átila, líder dos hunos, para evitar o saque de Roma. Esse episódio fortaleceu a imagem do Papa como protetor da cidade e contribuiu para o prestígio da Sé Romana entre povos recém-convertidos. Ainda naquele tempo, o Império Romano do Ocidente estava ruindo, e a ausência de um poder central forte deu espaço para que o Papa se tornasse referência de estabilidade. O período que chamamos Alta Idade Média, entre os séculos VI e X, viu papas lidando com barbárie, fragmentação política e desafios doutrinais. O Papa Gregório Magno, no final do século VI, destacou-se ao reformar a liturgia, promover a missão entre os ângulos e estabelecer modelos de administração eclesiástica que influenciaram toda a Europa. Ele também usou recursos da Igreja para alimentar pobres e organizar defesa contra invasões lombardas. Dessa forma, o pontificado assumiu características de governo territorial, gerindo propriedades conhecidas como Patrimônio de São Pedro, origem do que mais tarde seria o Estado Pontifício. Com o renascimento carolíngio no século IX, surgiram novas dinâmicas de poder. Em 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse ato simbolizou a pretensão papal de conferir legitimidade aos monarcas europeus e estabeleceu a ideia de que a autoridade espiritual poderia validar o poder temporal. No entanto, a aliança entre papas e imperadores era frágil. Disputas sobre investidura, ou seja, quem tinha o direito de nomear bispos, culminaram no século XI em um conflito famoso entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV. Esse embate resultou no Concordato de Worms, em 1122, definindo limites entre poderes espirituais e seculares. O episódio ilustra como a história dos papas é também a história de negociações políticas complexas. O século XIII trouxe o apogeu do papado medieval, quando Inocêncio III exerceu autoridade que ultrapassava fronteiras, convocou o Quarto Concílio de Latrão e determinou normas que influenciaram todos os aspectos da vida cristã ocidental. Ele excomungou reis, conduziu cruzadas e atuou em questões de sucessão imperial. Entretanto, a centralização de poder causou tensões. Conflitos com dinastias europeias e o fortalecimento de monarquias nacionais começaram a desafiar a supremacia papal. Já no século XIV, a chamada Cativeiro de Avignon mostrou fraquezas.
Entre 1309 e 1377, 7 papas residiram em Avignon, no território que hoje pertence à França, sob forte influência da monarquia francesa. Essa mudança gerou críticas sobre independência e legitimidade. Quando o papado retornou a Roma, em 1377, surgiram disputas que provocaram o cisma do Ocidente. De 1378 a 1414, houve em certo momento, 3 pretendentes ao trono de São Pedro. O Concílio de Constança, encerrado em 1418, finalmente elegeu Martinho V, restaurando a unidade, mas o episódio abalou a autoridade papal. A partir daí, concílios começaram a reivindicar poder superior ao Papa, ideia chamada conciliarismo. Embora a tese não tenha prevalecido, ela expressou a busca por reformas e maior participação coletiva na governança da Igreja. No século XVI, a reforma protestante deflagrada por Martinho Lutero representou o maior desafio doutrinário desde as heresias antigas. O Papa Leão X excomungou Lutero, mas os movimentos de reforma se espalharam, apoiados por príncipes alemães e por outros governantes europeus. A resposta católica veio com o Concílio de Trento, iniciado em 1545 e concluído em 1563, durante os pontificados de Paulo III, Júlio III e Pio IV. Esse concílio reafirmou doutrinas, estabeleceu disciplina clerical e inaugurou a chamada Contra-Reforma, com forte atuação de novas ordens, como a Companhia de Jesus. O período mostrou papas envolvidos em arte, política e guerras religiosas, além de promoverem mecenato que financiou obras renascentistas. As basílicas e frescos que hoje admiramos, como a Capela Sistina, foram encomendados nesse contexto. O século XVIII trouxe o iluminismo e o questionamento da autoridade religiosa. As monarquias absolutistas suprimiram ordens religiosas e confiscaram propriedades da Igreja. Em 1773, o Papa Clemente XIV, pressionado por potências católicas, suprimiu a Companhia de Jesus. Embora a ordem tenha sido restaurada em 1814 por Pio VII, o episódio evidencia a vulnerabilidade papal diante de estados fortes. A Revolução Francesa, de 1789, hostil à Igreja, resultou na prisão de Pio VI, que morreu em cativeiro. Pio VII, seu sucessor, foi capturado por Napoleão Bonaparte em 1809, mas regressou triunfalmente a Roma após a queda do imperador, simbolizando resiliência. O século XIX assistiu à unificação italiana, que eliminou o poder temporal dos papas. Em 1861, o Reino da Itália anexou grande parte dos estados pontifícios, e em 1870 capturou Roma. O Papa Pio IX declarou-se prisioneiro no Vaticano. Essa situação persistiu até 1929, quando os Pactos de Latrão, assinados entre o Papa Pio XI e o governo italiano, criaram o Estado da Cidade do Vaticano como entidade soberana. A partir de então, os papas exerceram influência política sobretudo pelo uso do direito internacional e pela voz moral, sem exércitos ou território extenso. No século XX, a voz papal ganhou alcance global. Bento XV buscou mediar a Primeira Guerra Mundial. Pio XII enfrentou a Segunda Guerra Mundial com uma política de diplomacia discreta, alvo de debates históricos sobre sua atuação diante do Holocausto. João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, em 1962, reunindo bispos do mundo inteiro para atualizar a relação entre Igreja e sociedade moderna. Esse concílio, concluído em 1965 por Paulo VI, reformou a liturgia, incentivou o diálogo ecumênico e enfatizou a dignidade humana. João Paulo II, eleito em 1978, teve um pontificado longo que viu a queda do comunismo na Europa Oriental, visitas pastorais a mais de uma centena de países e intenso contato com meios de comunicação, tornando o papado uma presença constante na esfera pública global. Bento XVI, teólogo alemão, renunciou em 2013, primeiro papa a fazê-lo em quase 6 séculos, gesto que demonstrou compreensão das exigências contemporâneas sobre saúde e atividades de um pontífice.
Seu sucessor, Francisco, primeiro jesuíta e primeiro proveniente da América Latina, assumiu em 2013 e durante 12 anos destacou temas como justiça social, proteção ambiental e acolhimento de migrantes, além de trabalhar para reformar estruturas administrativas internas, aumentar transparência financeira e fortalecer o combate a abusos. Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em Roma, devido a um acidente vascular cerebral seguido de falência cardíaca. Com o anúncio oficial realizado pelo Camerlengo na manhã daquele dia, o papado entrou em sede vacante, período de luto e preparação para o conclave que elegerá o próximo pontífice. Ao longo de 2000 anos, a história dos papas revela continuidade e mudança. Se esta narrativa ajudou você a enxergar camadas históricas da instituição papal, mostre seu apoio com um like, inscreva-se no canal Além do Tempo e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas terão acesso a conhecimento responsável e fundamentado em fatos históricos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.